Oi gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje é sobre o livro Fixação no Olhar, escrito pelo Gabriel Wiesel. E se você é novo no canal, já peço para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like e eu vou deixar o link na descrição para as minhas redes sociais. Então já me segue lá para não perder nada. Eu tô um pouco sumida, mas eu juro que esse canal ainda existe. Eu tive que dar uma parada, aconteceram muitas coisas na minha vida pessoal, consegui um trabalho. Então agora eu tô com pouco tempo, mas eu não vou desistir. Aqui estou eu para indicar um livro super legal para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos lá! Este é um livro de ficção científica, acho que é um dos primeiros desse tema que eu trago aqui pro canal. O Gabriel me enviou o livro dele, então muito obrigada, adorei conhecer seu livro e fazer essa leitura. O livro começa já situando o leitor desse universo galáctico, onde existe uma raça de, acho que a gente pode dizer alienígenas, né? Porque tudo que não é da Terra seria alienígena. Bom, não sei. Existe essa espécie, essa raça de alienígenas chamada Sparrows. E aí, um parênteses, eu espero pronunciar os nomes certos, porque são nomes bem elaborados. Então, eu acho que eu li, não sei se eu li do jeito que se pronuncia, sabe? Mas depois a gente se acerta sobre a pronúncia. E os Sparrows, eles estão em extinção, eles estão perto de ter a sua raça realmente extinta. O personagem principal se chama Armu e ele perdeu a mãe recentemente. E depois que a mãe dele morreu, ele encontrou um livro da mãe. Ela era tipo uma cientista muito famosa, muito inteligente, e nesse livro tinha a resposta, a solução para salvar a espécie deles, a raça Sparrows. Só que ele percebe que ele não vai conseguir realizar essa missão sozinho. Ele precisa de ajuda, então ele vai procurar alguém na corporação espacial, que eu entendi que é como se fosse tipo um governo que lidera ali a região dessa galáxia. Então ele parte nessa jornada em busca de alguém que possa ajudá-lo. E é lá que ele conhece a Amable, eu espero que eu esteja pronunciando certo, porque eu li assim. E aí ela é tipo uma princesa, porque ela é filha do comandante, do cara que manda em tudo, sabe? E aí eles se conhecem e tudo mais, e eles acabam partindo nessa missão, nessa jornada, de tentar fazer o que está escrito no livro da mãe dele se concretizar. Só que muita coisa acontece. O que eu gosto de livros de ficção científica, como nesse caso, é quando eles estão atrelados à política, à filosofia, a pautas sociais. Então, no meio dessa missão deles, em que eles tentam salvar essa espécie e ao mesmo tempo tem essa conexão entre os personagens, simplesmente uma rebelião dos rebeldes, né, acontece. E aí já entra outra questão também, porque eles vieram de lugares muito diferentes. A Amable veio de um lugar de privilégios, de regalias, de oportunidades, enquanto o Armu nem tanto, né? Na vida dele as coisas não foram tão fáceis assim quanto foram para elas. Então eu também gostei de observar esse contraste entre os personagens na história. E aí nós temos um acontecimento chamado de Dia D. Eu tô tentando não dar spoilers, mas eu quero que vocês sintam a vibe do livro. Então, um dos personagens, que eu não vou dizer quem é, porque eu acho legal vocês terem essa noção da surpresa, um dos personagens ali no meio dessa rebelião se entra infiltrado no meio da galera. E esse personagem, essa figura, ela consegue se infiltrar realmente dentro dos laços afetivos e dos relacionamentos. Se torna uma figura próxima na história. E aí ela utilizou um negócio que chama personificação cerebral. Tem umas partes meio técnicas também, eu gostei. E foi por meio disso que essa pessoa conseguiu apresentar para os nossos dois personagens alguns elementos importantes do universo. E aí isso escalou a visão deles, sabe? Não é à toa que o livro chama Fixação no Olhar, porque nessa história o olhar ele é muito mais importante do que somente enxergar. É também a maneira com que os seres dessa galáxia conseguem se relacionar com o outro. Então, adiantando um pouco, em certo momento o Armu e a Amable começam a se apaixonar, e é sempre pelo detalhe do olhar que eles conseguem estabelecer essa conexão, até que essa conexão é realmente concretizada no final do livro. Assim, é uma coisa muito sensível. Eu gostei muito de acompanhar a maneira com que o autor pensou, né? Poderia nem existir isso no livro, poderia ser como a gente já conhece, mas eu gostei, como se os olhos realmente fossem um reflexo da alma. Só que o mais chocante é que quando esse personagem rebelde utiliza essa questão cerebral para expandir a visão deles do universo, é que eles percebem, nossa, a gente enfrentou essa jornada que foi super difícil para conseguir salvar a nossa raça, salvar a raça Sparrows, mas talvez eles não mereçam ser salvos, porque foi uma raça que, enfim, escravizou muitos outros seres para conquistar as suas coisas,
sabe, é bem o histórico do Brasil, por exemplo. Os portugueses colonizaram o Brasil, mas a que custo, sabe? Quanto sangue indígena não morreu nesse caminho, quantas pessoas pretas foram escravizadas. Então, será mesmo que os Sperrys mereciam ser salvos? Eles começaram a criar esse questionamento depois que eles expandiram a bolha deles. Começaram a entender realmente a visão de outras pessoas no universo. Bom, e eu gostei muito do livro, eu achei a linguagem um pouco difícil de compreender no início, demorei para engatar na leitura, acho que é porque já é um livro de ficção científica com muitos elementos técnicos, muitas coisas do estilo sci-fi mesmo, de tecnologia. Geralmente ficção científica e fantasia apresentam um universo inteiro dentro do livro. Eu até conversei com o Gabriel, eu falei, cara, esse livro ele poderia ter sido dividido em 3 e você poderia ter explorado muito mais, porque assim eu fiquei curiosa pra conhecer alguns outros nuances dos personagens e outras informações do universo, porque ele realmente criou aqui um universo que dá pra explorar bastante. Então, eu entendo, né? O livro ele não podia ficar grande, já tinha 300 e poucas páginas, ele precisava se concentrar na história, mas eu leria muito mais. Eu gostaria que ele tivesse, sabe, se debruçado mais. Então, quem sabe no futuro não venha mais um livro aí desse mesmo universo. Então, gente, fica aqui a minha dica desse livro de fantasia com uma trama que envolve política, questões sociais, romance, tem até um pouco de suspense também. Fala de guerra, fala de morte, de amor e acho que principalmente de esperança. Eu gostei bastante do final e, se eu não me engano, o livro tá disponível no Kindle Unlimited para quem assina na Amazon. Vou deixar as informações aqui na descrição e o link para você também adquirir o seu livro. Vou deixar também as redes sociais do Gabriel para você conhecer mais desse autor e quem sabe acompanhar as futuras obras dele. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e eu também vou deixar as minhas redes aí na descrição para vocês seguirem, tá bom? Até a próxima, tchau!